Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Lucro FC. E você sabe quanto que rende um fundo imobiliário? Hoje eu vou te mostrar na prática quanto que rendeu no último ano um fundo imobiliário que faz parte da minha carteira. Eu não sei se você sabe, mas os fundos imobiliários eles têm uma característica bem interessante de possibilitar um duplo ganho, ou seja, um rendimento ali mensal mais uma valorização da cota. Mas fica aqui comigo que eu vou te mostrar exatamente isso e porque eu acho o fundo imobiliário um investimento muito interessante ainda para esse ano. Realmente a gente está com um cenário bem otimista para a renda variável. Os fundos imobiliários são um investimento de renda variável, mas são um pouco mais seguros. Eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. E eu peço para que você se inscreva aqui no canal, que participe do time do Lucro FC. Isso é muito importante para mim, tá? Além de se inscrever, compartilhe com seus amigos. Agradeço muito se você puder fazer isso. Bom, é óbvio que um fundo imobiliário é um investimento em imóveis. Então, para ficar bem claro, vamos comparar com uma casa. Digamos que você tem uma casa como investimento. E aí, todo mês você decide alugar essa casa para alguém em troca de um valor mensal ali, o aluguel. Então, todo mês vai cair ali na sua conta esse valor de aluguel. Porém, essa casa está no seu nome. Então, todo ano, todo mês ali, essa casa tende a se valorizar. A gente sabe que o mercado imobiliário é assim, não é certeza que sempre vai se valorizar. Mas a tendência é que sempre se valorize um pouco. Então, você tem dois ganhos. O aluguel que entra mensalmente e essa casa que vai se valorizando e no futuro você pode vender. E nos fundos imobiliários funciona assim também. A grande diferença é que você não é dono de um imóvel apenas seu, você é dono de uma pequena parcela, uma pequena cota desse fundo imobiliário. E esse fundo sim é dono de vários imóveis e empreendimentos dependendo da característica dele. Então, com apenas R$ 100 ali mais ou menos, você pode sim comprar uma cota de um fundo imobiliário e ser dono desses imóveis, ser um sócio desses empreendimentos. E aqui então já são as duas primeiras características muito vantajosas de investir em fundos imobiliários. A primeira é que é muito barato, como eu disse, a partir de R$ 100 ou até menos você já consegue entrar lá no home broker da sua corretora, comprar uma cota de um fundo imobiliário e já ser dono desse imóvel. E o segundo benefício que os fundos imobiliários têm é que eles são menos arriscados do que as ações. Também são títulos de renda variável, mas são menos arriscados. Por quê? A tendência dos fundos imobiliários é terem menos volatilidade, ou seja, menos sobe e desce, porque as ações representam empresas e qualquer coisa que aconteça no mercado, alguma concorrente ou alguma governança da própria empresa, pode fazer ela cair. Já os fundos imobiliários são imóveis físicos, né? Então, eles também variam de preço, só que muito devagarzinho. Você pode imaginar mesmo pela casa que você mora, digamos assim. Ela tende a se valorizar, mas é um pouquinho só ao longo do ano, ao longo dos meses, tá? E assim também nos fundos imobiliários. Eles também podem subir, se valorizar ou cair, mas é um movimento muito mais lento. Então, nos grandes ciclos de alta, pode ser que os fundos imobiliários demorem um pouquinho mais para subir, mas também nos grandes ciclos de baixa, eles vão demorar para cair. Então, é muito mais seguro, mais estável, digamos assim. Sendo assim, os fundos imobiliários eles têm grande potencial de lucro, pois é renda variável, mas também são mais seguros e estáveis do que as ações. E além disso, eles proporcionam esse aluguel mensal, esses proventos, né, os dividendos, que é um dinheiro caindo na sua conta todo mês. Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje na prática e é muito legal. E esse daqui é o terceiro grande benefício dos FIIs, que são os fundos imobiliários, a abreviatura é FIIs. Eles têm uma boa rentabilidade. E agora eu vou te mostrar quanto que rende um fundo imobiliário. E para isso eu vou usar um título da minha própria carteira, um fundo imobiliário que eu gosto bastante, que é o GGRC11, que ele investe em vários imóveis espalhados ao longo do Brasil inteiro e é do setor de logística. Então olha só, eu comprei esse fundo em dezembro de 2017 e na época eu paguei R$ 113,96 por cota. Em janeiro de 2019, cada cota desse fundo está valendo R$ 131,39. Ou seja, uma valorização de 15,29% ao longo de 13 meses, o que é muito bom. Esse já é um valor ótimo, mas a grande cereja do bolo é o provento mensal, aquele aluguel. Então esse valor mensal que cai na minha conta. Veja, todo mês esse fundo distribuiu uma parte desse lucro, desses aluguéis, para todos os cotistas, inclusive para mim.
Então, olha só, aqui nesse gráfico você pode ver, lá em janeiro de 2018, eu ganhei R$ 37,80. Em fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final do ano, todo mês caiu na minha conta um valor referente a esses aluguéis. Olha só, para você saber exatamente quanto que é. Por exemplo, em janeiro de 2019, esse fundo estava pagando R$ 1,08 para cada cota. Ou seja, se eu tivesse uma cota, eu receberia cerca de R$ 1. No meu caso, como eu tenho 45 cotas, em janeiro de 2019 eu recebi R$ 48,60. Em dezembro de 2018 também era R$ 1,08 por cota, e esse valor vai mudando ao longo do ano. Em alguns momentos foi 0,88, 0,6, 0,7 e assim por diante. A média que esse fundo imobiliário me pagou ao longo dos últimos 12 meses foi 0,79% ao mês. Ou seja, só com essa rentabilidade desse aluguel mensal já é mais do que o Tesouro Selic, por exemplo, que está rendendo ali na casa dos 0,5, 0,6. A taxa Selic atual, quando eu gravo esse vídeo, está pagando 6,5% ao ano. Esse fundo imobiliário só com os aluguéis me rendeu 7,5% em um ano. E um detalhe importante, os dividendos, esses proventos referentes a esses aluguéis, não são tributados no imposto de renda, ou seja, entra limpo. Ali no Tesouro Selic, por exemplo, eu tenho que pagar o imposto de renda. Então, essa rentabilidade só dos dividendos é muito boa. E é por isso que eu digo, então, que os fundos imobiliários têm essa possibilidade de duplo ganho. Eu ganho esse valor fixo referente a esses aluguéis, né, esses proventos que vêm mensalmente, que já é um valor bem legal, às vezes até mais do que a renda fixa, como eu mostrei nesse exemplo de hoje, e aí eu ainda posso ganhar com a valorização da cota. Nesse exemplo que eu dei, nesse último ano, a cota se valorizou mais de 15%. É óbvio que investimentos passados não são garantia de rendimentos no futuro, né? Então pode ser que essa cota também valorize para baixo, ou seja, se desvalorize. Então, isso faz parte do jogo ali, da característica de renda variável. Mas como eu disse, é uma característica muito mais segura do que as ações. Não tem tanta volatilidade assim. E também tem uma característica muito legal, porque tem esse valor mensal que você recebe. Então ali os fundos imobiliários é como se fosse um híbrido entre a renda fixa e a renda variável, porque tem um valor ali praticamente fixo que são esses dividendos mensais. E aí a valorização da cota pode subir, como também pode cair. Ah, e um detalhe legal, eu vou mostrar aqui num site para vocês que você pode ver aonde que esse fundo que você comprou, quais são os imóveis e aonde eles estão localizados. Ó, então aqui nesse site que se chama Funds Explorer, você pode colocar lá o GGRC11, por exemplo. Então aqui é muito fácil de entender. Então, por exemplo, aquele valor que eu falo que ele distribui mensalmente, é esse aqui que se chama Dividend Yield. Então 0,79% ao mês é a média que esse fundo paga. Então você pode explorar todas essas informações aqui, mas eu quero mostrar para vocês que é bem legal, que dá para você ver no mapa quais são os imóveis que fazem parte. Então você pode ver que tem alguns em João Pessoa, Mato Grosso, tem em Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, etc. Enfim, eu acho que você deve ficar atento aos fundos imobiliários, pode ser sim uma boa opção de investimentos, dá para investir com pouco dinheiro, não tem tanta volatilidade e tem boas possibilidades de lucro, de valorização da cota e também desse aluguel mensal, ok? Meu nome é Ricardo Natali, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do KFC e até o próximo vídeo.